E o Palmeiras tem plano B e C caso as negociações com o Nino não avancem. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses dois nomes e conta também como anda a dívida do São Paulo com Daniel Alves. Sim, ela ainda existe. Para completar, Flamengo recusando sondagem, mais uma por Gonzalo Plata. Já Breno Bidon ficou mais perto de uma transferência para o futebol europeu. Quero te atualizar sobre a Itália fora da Copa do Mundo de novo. Fluminense, Botafogo e Vasco mais próximos do Flamengo quando o assunto é dinheiro. Conto também sobre o Brasil dividido em relação à convocação de Neymar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Falo diretamente do Hotel Village em Porto de Galinhas, logo mais vou acompanhar por aqui, num telão muito legal, com um enorme complexo para receber hóspedes e torcedores, jogo do Brasil contra a Croácia. Já fica o convite, se você ainda não escolheu o seu lugar para passar na Copa do Mundo, venha para o Hotel Village em Porto de Galinhas, tenho certeza que a experiência vai ser a melhor possível, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Botafogo pode sofrer novo transfer ban agora por causa de uma dívida com o Braga de Portugal. Tudo porque o Botafogo tinha de pagar uma multa de 3 milhões de euros ao clube português pela contratação de Arthur Jorge. Acontece que o tempo passou e o Botafogo pagou apenas 1 milhão de euros. Por falar no Botafogo, registrar que o Fogão atrasou 2 meses de direitos de imagem, além do fundo de garantia. Situação caótica no clube de General Severiano. Já Cuiabano não tem lesão na coxa esquerda. Lateral esquerdo do Vasco passou por exames que não constataram lesão, mas ele deve ficar de fora da partida dessa quarta-feira contra o Curitiba no Couto Pereira, para evitar qualquer tipo de agravamento dessas dores que tem incomodado. A saideira do giro de notícias registrar que Arthur Jorge convocou a torcida do Cruzeiro para a partida contra o Vitória, marcada para essa quarta-feira no Mineirão. Torcedor desconfiado com a má fase do time, o Cruzeiro é o lanterna da competição com 4 pontos conquistados depois de 8 jogos, a expectativa de pelo menos 30 mil pessoas. A última parcial divulgada apontava a presença ou a garantia de só 12 mil torcedores. Vocês lembram de João Carlos Albuquerque, o João Canalha, certo? Apresentador da ESPN, tive a oportunidade de trabalhar com ele na própria ESPN. Dá para dizer que o Canalha foi o grande responsável por me colocar na ESPN. Isso porque, enquanto apresentador, ele lia quase que diariamente a coluna que eu escrevia no Diário de São Paulo. Até que um belo dia me chamaram para fazer o programa com ele. Voltei na semana seguinte, no outro mês e acabei ficando. Pois bem, o Canalha, hoje aos 70 anos de idade, admitiu que passa por enormes dificuldades financeiras. Abre aspas para ele, estou pobre. Pobre não, estou extremamente pobre, porque o dinheiro acaba. Se não tiver o benefício que recebo do governo, estou esperando ver se eles me dão uma aposentadoria um pouco melhor. Fico bem triste com essa declaração. O Canalha é dos caras mais generosos e talentosos que eu já conheci no mundo do jornalismo, torcendo muito para que ele consiga se restabelecer. O Canalha conta nessa entrevista que não conseguiu mais emprego depois de ser demitido da ESPN em 2019, hoje com 70 anos de idade. Ele vive dessa ajuda do governo e de alguns trocados que ele consegue tocando em bares. Um beijo pro Canalha, tô na torcida, o que eu puder fazer para te ajudar, conte comigo, tá bom, meu amigo? Bora falar sobre o Brasil dividido em relação a Neymar na Copa do Mundo. Um instituto de pesquisa chamado GPP ouviu 2 mil pessoas no Rio de Janeiro entre sexta e domingo. A pergunta é muito clara, você levaria ou não Neymar pro Mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá? 44% das pessoas se mostraram favoráveis à convocação do Neymar, só que 41% das pessoas se mostraram contrários. Outros 14,6% não souberam ou preferiram não opinar. Margem de erro, de acordo com esse instituto, é de 2,2 pontos para mais ou para menos. Gostaria de ter esse termômetro no meu canal no YouTube. Você é a favor ou contra a presença de Neymar na Copa do Mundo? Já use o espaço para comentário e registre o que você pensa sobre o tema, beleza? Preciso falar que Fluminense, Botafogo e Vasco encostaram no Flamengo quando o assunto é direitos de transmissão de TV.
Vale a lembrança de que a partir de 2025 houve uma mudança radical na forma como a bolada foi distribuída entre os times por conta do Campeonato Brasileiro. O Flamengo faturou em 2025 235 milhões de reais, contra 178 milhões do Botafogo, 160 milhões do Fluminense e 149 milhões do Vasco da Gama. A diferença, que antes era mais do que o dobro, caiu para no máximo 1,6 vezes em favor do Flamengo. Só a título de comparação, em 2024, o último ano antes da mudança, da criação da Libra, da FFU, entre outras, tínhamos o Flamengo faturando 274 milhões de reais contra 125 milhões do Botafogo, 109 milhões do Vasco e 93 milhões do Fluminense. O que você pensa sobre a divisão de 2025 em comparação a 2024? É mais justo esse modelo mais equilibrado ou o Flamengo precisa faturar bem mais do que os outros? Estou curioso para saber sua opinião, beleza? E a Itália está pela terceira Copa do Mundo fora do principal torneio de seleções do planeta. Nessa terça-feira, jogando na Bósnia, a Itália empatou no tempo normal em 1-1 com a Bósnia e foi derrotada nos pênaltis por 4-1, repetindo a mesma tragédia das duas últimas participações pré-Copa do Mundo. A Itália, pela terceira vez seguida, é eliminada na repescagem do Mundial. E dá para dizer que a sequência pro torcedor italiano é das piores. A Itália foi campeã mundial em 2006. Em 2010 e em 2014 foi eliminada na primeira fase. Aí vieram os mundiais de 2018, de 2022 e de 2026, com a Itália nem sequer conseguindo classificação para a Copa, caindo sempre na repescagem. Itália que jogou com um atleta a menos diante da Bósnia desde o finalzinho do primeiro tempo. A Itália sai na frente com uma grande bobagem do goleiro da Bósnia. Essa expulsão no fim do primeiro tempo torna o jogo bem preocupante, perigoso para a Itália. No segundo tempo, ao empate da Bósnia, na prorrogação o jogo segue em 1-1, nos pênaltis 4-1 para a equipe da Bósnia. Outros classificados na Europa nessa terça-feira: a Turquia passou pelo Kosovo, vitória por 1-0. A República Tcheca eliminou a Dinamarca nos pênaltis, enquanto a Suécia venceu a Polônia por 3-2. E a venda de Breno Bidon para o futebol europeu ficou mais factível. É que o meio-campista de 21 anos de idade, um dos destaques do Corinthians, conseguiu nacionalidade italiana. Isso significa que, se comprado por um clube da Inglaterra, da Itália, da Espanha, enfim, de qualquer país da Europa, ele chega para não ocupar mais vagas de estrangeiros, o que torna o Bidon uma peça super interessante no quebra-cabeça de contratações. Atleta jovem, 21 anos de idade, titular absoluto do segundo time mais popular do país, com enorme capacidade técnica, com necessidade de melhoria na questão física, mas com potencial. A tendência é que, especialmente depois da obtenção desse passaporte, Breno Bidon passe a ter propostas mais relevantes para a janela de julho. Importante registrar que o Corinthians já tem negociações no momento com outro volante do elenco. O André interessa ao Milan, primeira proposta de 15 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus foi recusada. O Milan já assinou uma nova proposta de 18 milhões de euros fixos mais 4 milhões de euros em bônus. O presidente do Corinthians vai tentar melhorar as condições do bônus para avançar na transferência do André. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que Lingard deve estrear pelo Corinthians nessa quarta-feira. A dúvida é se ele começa o jogo como titular ou entra no decorrer da partida contra o Fluminense. Lingard tem sido testado no lugar de Memphis Depay, que se recupera de lesão muscular. Já o Flamengo recusou mais uma sondagem por Gonzalo Plata, pelo menos é o que garante a RT Sports. Por ação deles, dá conta de que o Al Duhail do Catar demonstrou interesse em contratar o equatoriano. A resposta de José Boto, executivo de futebol do Flamengo: não é hora de negociar o Plata. Mesmo com toda a situação delicada dentro do clube, Plata nem sequer foi relacionado contra o Corinthians, deixou de seguir o Flamengo nas redes sociais, foi ignorado pelo próprio Flamengo em postagem recente, que fazia referência aos seus atletas disputando eliminatórias. Apesar de tudo isso, segundo a apuração da RT Sports, o Flamengo pretende segurar a venda do Plata, imaginando que ele possa se valorizar durante a Copa do Mundo, onde deve ser titular da seleção equatoriana.
Jogador que na semana passada foi sondado pelo Cruzeiro. A pedida do Flamengo para o negócio avançar envolveria o lateral esquerdo do Kaique, e aí o Cruzeiro se desfez de qualquer possibilidade de avanço nas tratativas. Para fechar o noticiário rubro-negro, contar que o Flamengo decidiu chegar a Cusco, cidade no Peru, palco da sua estreia na Libertadores na semana que vem, na véspera da partida. A ideia do Flamengo é ficar o mínimo de tempo possível em Cusco, até por conta dos 3.546 metros acima do nível do mar. A volta ao Brasil acontece na quinta-feira. O Flamengo bem que tentou voltar logo depois da partida, ainda na noite de quarta, madrugada de quinta, mas o aeroporto em Cusco fecha durante as madrugadas. Quero te contar como anda a dívida do São Paulo com o Daniel Alves. Sim, o tricolor ainda não conseguiu quitar suas pendências com o lateral, que havia rescindido seu contrato depois de uma passagem só discreta pelo Morumbi. Pois bem, o São Paulo deve apenas as parcelas daqui até o fim da temporada. A dívida, que já foi de 24 milhões de reais, se encerra em 31 de dezembro desse ano, com o último pagamento da parcela de algo na casa dos 400 mil. De acordo com o balanço oficial do tricolor, a pendência para 2026 apontava 3 milhões e 300 mil com o Daniel Alves e mais 1 milhão e 400 mil com Dinorá Santos Bastos, ex-esposa do Daniel Alves e apontada na época do acordo como a responsável por gerenciar a carreira do jogador. Acontece que, desde que o São Paulo começou a pagar Daniel Alves, ele já foi preso, já foi solto, já foi inocentado, já adquiriu um clube na Europa e ainda assim essas parcelas não se encerraram, longas 60 prestações. Para completar, registrar que Arthur teve seu nome registrado no boletim informativo diário e vai ficar à disposição do tricolor para a partida contra o Internacional nessa semana pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já tem plano B e C caso as negociações com o zagueiro Nino do Zenit não avancem. Prioridade máxima no Palestra Itália segue sendo fechar com o ex-jogador do Fluminense que pertence ao Zenit. As tratativas com o clube russo seguem e tendem a ser fechadas assim que o campeonato russo terminar. Se o Zenit for campeão, a chance de negociação aumenta consideravelmente. Pois bem, o plano B hoje atende pelo nome de Facundo Medina, zagueiro argentino que pertence ao Lens, da França, e está emprestado ao Olympique de Marselha. O nome foi sugerido ao Verdão, causou boa impressão e está em stand-by. O plano C é Igor Júlio, brasileiro que pertence ao Brighton, já esteve nos planos, já havia sido oferecido ao Palmeiras no mês de janeiro. O Palmeiras avaliou os prós e contras, entende nesse atleta alguém com bastante qualidade, mas a avaliação interna é de que o Nino preenche mais pré-requisitos e por isso seria mais interessante esperar pelo Nino na metade do ano. Se as tratativas com o Zenit não avançarem, aí sim o Palmeiras vai estabelecer conversas com o Lens e também com o Brighton para ver qual negócio fecha mais rápido e por cifras menores. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que o Palmeiras venderá pelo menos um atleta de bom valor na metade do ano, tudo para não voltar a ficar sem fluxo de caixa, algo que em outros momentos já incomodou bastante a administração alviverde. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau!